Tá interessante a internet aqui também. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, pessoal. Cris? Boa tarde, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Olha, nós aqui que estamos criando dia após dia e aprendendo muito com tudo isso. Vamos seguir, É isso aí. porque a gente é Agora, imparável. a gente é imparável, mas ó, estão tentando nos parar. Essa internet está interessante hoje, hein? Você Tá picotando o nosso áudio. bem interessante. O que de tão grandioso a gente está criando com esse estudo, hein? Para toda essa energia contrária. Vamos criar coisas incríveis, gente. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. A parte 3 não é à toa que a gente está sendo aqui boicotado pela internet, porque olha só o nome desse capítulo, capítulo 3, a ciência da criação deliberada. A ciência de como você criar de forma intencional a sua vida, a sua realidade. É isso aí. Bora lá. Quer começar, Cristina? Quer começar ou eu começo? Amiga, eu não sei se você tá falando, se você não tá falando. Você tá muda e sua imagem estava travada. Voltou a imagem. Bom, eu vou começar aqui, Cristina vai voltar, tá? Já já. É a internet que tá uma beleza, né? Vamos lá. Parte 3, a ciência da criação deliberada. Nós estamos estudando, né, o livro A Lei Universal da Atração, de Esther e Jerry Hicks, com a participação do Abraham, né, que na verdade é quem traz as respostas aqui para o livro. Então, começa com uma pergunta do Jerry, que pergunta o seguinte: Abraham, você nos falou da criação deliberada. Você poderia discutir o valor dela e esclarecer o que você entende por criação deliberada? E o Abraham responde: chamamos de criação chamamos de ciência da criação deliberada porque assumimos que vocês querem criar com propósito. Mas, na verdade, é mais apropriadamente chamada de lei da criação, pois ela funciona, esteja você pensando no que quer ou no que não quer. Ó, a Cristina chegou. Pode POC, hein, nessa internet. Agora eu entrei pelo celular. Vamos ver se melhor. Ah, ficou show agora. Show de bola. Show de boela. Vamos lá. Eu comecei, tá? Tô indo. Então vamos lá. Então, mas na verdade é mais apropriadamente chamada de lei da criação, pois ela funciona, esteja você pensando no que quer ou no que não quer. Esteja você pensando no que quer ou no que não quer. Desculpa. Esteja você pensando no que falta, na falta do que quer, a direção do seu pensamento é a sua escolha. A lei da criação funciona sobre qualquer coisa que você esteja pensando. Olha o perigo, gente. Tá aí, né? A razão da nossa patetice de ficar criando o que não quer na nossa realidade. De sua perspectiva física, essa equação da criação tem duas partes importantes: a convocação do pensamento e a expectativa do pensamento. O desejo da criação e a permissão da criação.
da nossa perspectiva não física, experienciamos ambas as partes da equação simultaneamente, pois não há brecha entre o que desejamos e o que aguardamos integralmente. Então, olha só, a nossa criação física, ela tem duas partes. Primeiro, escolher o que você quer pensar, o que você vai pensar, convocar o pensamento ou pensar de qualquer jeito você está criando, tá? Então, é o pensar. E a segunda parte é a permissão da criação, o desejo da criação e a permissão da criação. Ou seja, vai fisicalizar, né? E o que você quer, o que você não quer. Só que muitas vezes a gente trava o nosso receber. E aí o que estava vindo de maravilhoso, de incrível, a gente não deixa chegar até nós. Por quê? Porque a gente se auto-sabota por guardar crenças limitantes que nos impedem de acessar aquela grandiosidade que nós criamos. Quantas vezes, hein? Nós fizemos isso. E já, né, quando nós estamos em espírito, nós não temos essa brecha. Por quê? Você pensou, criou. Pensou, criou. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Um estágio muito forçado, muito importante, né? Muito intenso de como aprender a pensar para a gente poder criar coisas melhores. Nós não fomos programados a pensar da forma correta. Inclusive, há quem diga que nós não controlamos o pensamento. E de verdade, essas pessoas devem estar criando coisas muito estranhas, né, para elas, porque se elas acreditam que não podem controlar o pensamento, o que elas deixam passar pela cabeça delas? Então, vamos lá. A maioria dos humanos é inconsciente do poder dos pensamentos. Eu era inconsciente. Você era, Cristina? Até quanto tempo você era inconsciente desse poder? Eu acho que até uns, deixa eu ver, uns 2 anos. E assim, depois de tomar consciência do poder do pensamento, eu ainda estou em aprendizado de como usar isso a meu favor, né? Exato, porque é Porque uma eu acho que reprogramação, né? E essa reprogramação antes não eu é fácil. Não, funcionava quer dizer, fácil é, assim, mas ela não é rápida. Que nós né? ficamos muito E assim, tempo na programação errada. e a gente fica, além de ficar muito tempo na programação errada, a gente é criado, doutrinado, forjado esse tempo todo a, a se acostumar com o fracasso, a se acostumar com a, a condição menor, né? Então, assim, Com a... tudo aquilo que você quer mudar hoje, você tem que colocar um pouco mais de esforço. Você tem que ter um pouco mais de empenho. E olha, eu vou te falar, é uma briga contínua com você mesmo. É muito profundo isso. É você. Sabe o pão que é mais forte que você? É você. A preguiça de sair da cama. Toda mudança de hábito, ela vai te levar a assim, te deixar tete a tete com você. Ser maravilhoso, né? Que é o único responsável. E aí, conforme você vai tomando essa consciência de que você é o criador da sua vida, de que você determina que o seu pensamento tem poder, tem força, quando você vai tomando essas consciências, parece que vai ficando ainda mais desafiador. Mas por isso É, mesmo é mais gostoso, né? E vamos, só vamos. perfeito, amiga. Maravilhosa sua fala, é isso aí. Então, a maioria dos seres humanos é inconsciente do poder dos pensamentos, da natureza vibracional do seu ser ou da poderosa lei da atração. Assim, olham para suas ações para fazer qualquer coisa acontecer. Eles olham para a ação para poder fazer as coisas acontecerem, né? E aí o que acontece? E embora concordemos que a ação é um componente importante no mundo físico, no qual você foca, não é através de sua ação que você está criando a sua experiência física.
a ação, ela é extremamente importante, ela também é uma lei. É necessário a ação. Só que antes disso, é necessário você fazer essa limpeza no seu pensamento. Porque a ação, ela sem isso, ela vai ser um esforço infértil, um esforço inútil, um esforço que os frutos vão só te frustrar. Os frutos vão te frustrar. Ficou até engraçada essa frase. Pois é, mas eles não vão te frutificar, eles vão te frustrar. E você vai falar assim, mais uma vez: nossa, eu fiz tanto esforço, eu fiz tudo o que eu podia, mas isso realmente não é para mim. Eu não vim aqui nessa vida para ser rico. Ou então eu tenho dedo podre para relacionamento. Ou seja, as suas ações, se elas partem das crenças que tá aí hoje, elas vão só reforçar essas crenças. O que ele ensina, né? Vamos ver o que ele vai falar, porque a ciência da criação deliberada, ela existe. Você só tem que partir de um ponto diferente. Vamos lá. Quando você entender o poder do pensamento e praticar sua emissão deliberada de pensamento, deliberada, intencional, você descobrirá a poderosa alavanca na criação que só vem do desejar e permitir. Eu desejo e permito que isso chegue. É o pedir e receberás, né? Eu peço e recebo. Não adianta eu ficar pedindo e não abrir a porta para receber, né? Então, são essas duas coisas. Quando você pré-pavimenta ou antecipa positivamente com seus pensamentos, a quantidade de ação requerida é muito pouca e a ação é muito mais satisfatória. Se você não reserva tempo para alinhar os seus pensamentos, muito mais ação é requerida sem resultados satisfatórios. Aí você fica só fazendo esforço sem o resultado que você espera. Seus hospitais estão cheios até a borda com aqueles que agora estão em ação compensatória por pensamentos inapropriados. Eles não criaram a doença propositadamente, mas a criaram através do pensamento e da expectativa, e foram para os hospitais para a ação física compensatória. Vemos muitas pessoas gastando seus dias trocando suas ações por dinheiro, porque o dinheiro é essencial para a liberdade da vida nessa sociedade. Ainda assim, na maioria dos casos, a ação não é ação em júbilo. É uma tentativa para compensar o pensamento desalinhado. Você tem a ação intencionada. Faz parte da delícia desse mundo físico no qual você vive. Mas você não tinha a intenção de criar através da ação física. Você tinha a intenção de usar o seu corpo para desfrutar daquilo que criou através do pensamento. Entendeu? Quando a gente veio para cá, era essa a nossa intenção. Quando você pensa no futuro, sentindo a emoção positiva, você ativa sua criação. E quando se move através do tempo e espaço em direção da manifestação futura, esperando que ela esteja ali, a partir da criação jubilosa que você ativa no futuro, você é inspiração à ação, que é a ação em júbilo. Essa ação em júbilo que ele fala é uma ação muito mais leve, que vai te trazer diversão, porque ela vai estar alinhada com o seu ser interior, com os seus propósitos e com a alegria que ele trouxe, né, nos capítulos anteriores. Quando você está agindo em seu agora e não
e não é ação em júbilo, é a nossa promessa absoluta que essa ação não o conduzirá a um final feliz. Não é possível desafiar a lei. Melhor do que estar pronto a pular na ação para conseguir as coisas que você quer, dizemos, pense-as com o ser, veja-as, visualize-as e tenha expectativas sobre elas. Expectativa positiva, não ansiedade, tá? E você será conduzido, inspirado ou conduzido à ação perfeita que lhe trará o processo que o guiará ao que você procura. E há uma grande diferença entre aquilo que falamos e o modo que a maioria do mundo está praticando isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que chama O Ciclo do Sucesso e o Ciclo do Fracasso, que fala sobre isso, que fala sobre quando a gente começa uma ação a partir das crenças que você tem hoje, ponto. E quando você começa uma ação a partir do seu desejo, acreditando que ele é possível, acreditando que ele já é real. São coisas muito diferentes. Uma ação está alinhada com o seu ser e a outra não está. É simples assim. Os passos desse processo são os mesmos. A diferença é onde você começa o processo. Se você começa a partir do que você acredita hoje, que está aí na sua cabeça, você vai ter ações não jubilosas. Mas se você começa a partir de um desejo ardente, de algo que você acredita que é possível, ou de uma crença nova que você está, sabe, já amando ter essa crença nova, isso fica diferente. Mas sempre parta do seu desejo. Mas isso você tem que acreditar, que ele é possível. Porque se você já vai, ao invés de expectativa positiva, você vai com ansiedade e medo, você já vai criando antimatéria. Né? O pensamento positivo, ele cria matéria. E o pensamento negativo, de ansiedade e medo, ele cria antimatéria. E aí, o que acontece? Vem o desejo criando matéria, e a ansiedade e medo criando antimatéria, e você cria nada. Só frustração para você e esforço inútil. Vamos lá. Convidei dando atenção ao pensamento. Geralmente, quando começamos a partilhar o nosso conhecimento com nossos amigos físicos em relação ao processo da criação deliberada, encontramos resistência, pois há aqueles que têm coisas não desejadas em suas experiências de vida. Quem não tem, né? E quando eles nos escutam dizer todas as coisas são convidadas por vocês, eles protestam dizendo, Abraham, eu não teria convidado isso, porque eu não quero isso. E rapidamente oferecemos essa informação a você para ajudá-lo a entender como você está obtendo o que está obtendo. Assim, você pode ser mais deliberado em sua atração e poderá atrair conscientemente as coisas que quer, enquanto poderá evitar atrair as coisas que não quer. Sabemos que você não está convidando, atraindo ou criando-as propositalmente, mas dizemos-lhes, você é o que convida, o que atrai, o que cria isso, pois você está fazendo isso através da atenção do pensamento a isso. Por padrão, você oferece o seu pensamento, e então as leis que você não entende respondem ao seu pensamento,
provocando resultados que você não compreende. Que aí você olha para o seu plano, ele parecia perfeito. Você olha para as suas ações, irrepreensíveis, mas por que o resultado não veio? Assim, é por isso que viemos para falar a você que as leis universais, de forma que você entenda como está obtendo o que está obtendo. Assim, você pode entender como tirar proveito do controle deliberado de sua vida. A maioria dos seres físicos está tão completamente integrada no mundo físico que tem pouca consciência da relação com o mundo não físico. Por exemplo, você quer luz no seu quarto. Então, você vai até a lâmpada ao lado da cama, aperta o botão e assiste a luz encher o quarto. E explica aos outros: esse botão provoca luz. Mas você entende, sem nossa explicação, que há muito mais na história sobre de onde vem a luz. E assim é com todas as coisas que você está vivenciando em seu organograma físico. Você explica apenas um pouco do que faz as coisas acontecerem. Só uma partezinha. Estamos aqui para explicar o restante disso para você. Né? Então, quando você olha para a luz e acha que você chega no interruptor e aperta o interruptor e a luz acende e ponto, você está sendo uma criança de 2 anos que não entende o processo, entendeu? É a mesma coisa da pessoa que instala uma torneira na casa sem instalar um encanamento que está ligado lá na rede de abastecimento. A torneira por si só não vai jorrar água. Existe algo por trás disso, muito mais grandioso e complexo. E você não precisa entender disso, você só precisa saber que isso é necessário para que a água jorre ou que a luz acenda. Né? Porque se você coloca uma tomada na sua casa e coloca uma lâmpada sem uma instalação elétrica, que é ligada lá na rede de transmissão, o que vai acontecer? A luz vai acender? Não, a não ser que tenha uma pilha nessa luz. Ou seja, tem que ter uma fonte. Tem que ter uma fonte. E essa fonte ela tem que funcionar. Ela tem que estar ativa. Você emergiu nessa dimensão física a partir de sua perspectiva ampla e não física. Ou seja, você não nasceu ali na barriga da sua mãe. Você veio de uma perspectiva muito maior, espiritual, não física. Com grande intenção e propósito. Você veio porque queria muito essa experiência física. Essa não é a primeira experiência desse tipo para você. E aí, quem não acredita nisso, tá tudo bem. Só posso te dizer uma coisa: quem tá dizendo isso não sou eu. Tô lendo, tá? Mas eu acredito nisso. Você já teve muitas experiências de vida física, tanto quanto não físicas. E você emergiu nessa porque você quer somar a esse ser contínuo que evolui, que você realmente é, esse ser que através desse corpo e através desses sentidos físicos, você pode não conhecer agora, mas esse ser de fato, essa parte evolutiva de você que é ampla, expansiva, buscadora contínua, que procura o prazer. Ou seja, nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para aprender, para nos divertirmos também. Então, gente, esse processo contínuo de progresso e evolução faz parte da nossa natureza.
a natureza divina do ser. Nada para, né? Na natureza, tudo vibra, tudo está em movimento, nada está parado. Então, se você está aí jogado no sofá vários dias sem fazer absolutamente nada por você, você está indo contra a sua natureza. E mais, quanto mais você fica assim, mais você vai querer ficar, porque você está no processo de morte. Porque tudo que não está crescendo continuamente está morrendo. Isso também é um processo contínuo. E aqui eu estou falando de outra lei do universo, que é a lei do ritmo, né? O seu ser interior está se comunicando comigo. Ah, Cristina, já pega aí, porque agora é com você. Estamos aqui na metade da leitura, né? Na metade do estudo. Pega aí. Tá bom. Ó, meu ser interior está se comunicando comigo. Queremos ajudá-lo a se lembrar que você é o criador de sua experiência e que há igualmente prazer em ser deliberado. Queremos ajudá-lo a lembrar-se de que seu relacionamento com sua parte não física, com seu ser interior, que está consciente de você e envolvido com você em tudo o que você faz. Você não se lembra dos detalhes do que já viveu antes de vir para esse corpo físico, mas seu ser interior está completamente consciente de tudo que você se tornou e continuamente lhe oferece informações para ajudá-lo a ver da maneira mais prazerosa possível em todos os momentos. Sabe aquela conexão que a gente vive falando, aqueles minutinhos, né? Estabelece essa comunicação e recebe, né? Quando você emergiu, quando você emergiu para essa experiência de vida, você não trouxe consigo a memória do que viveu antes, pois esses detalhes serviriam apenas para distraí-lo do poder do seu agora. No entanto, por causa da sua relação com o seu ser interior, você tem acesso ao conhecimento daquela ampla perspectiva, ou do você total. Sua parte não física e ampla se comunica com você desde que você emergiu nesse corpo físico. Essa comunicação se apresenta de várias maneiras, mas todos vocês são recebidos, têm recebido a comunicação básica na forma de emoções. Bom, na realidade, que eu pensei assim, quando ele fala aqui, ó, todos vocês têm recebido a comunicação básica na forma de emoções, essa bússola que ele sempre fala para a gente, né? Da gente estar utilizando essa bússola emocional que nós temos, daquilo que realmente nos deixa feliz, não nos faz bem ou nos deixa inquieto, né? Quando a gente diz assim, ó, você sabe que sabe, você sabe, o teu corpo te dá essas informações. Às vezes a gente não quer escutar, porque tem um lado meio birrentinho, sabe? Que acha que sabe tudo e tal, e quer tomar a frente, tomar as decisões. Mas se a gente se aquietar um pouquinho, a gente sente com todas as células do nosso corpo, com tudo que é nosso, com tudo que é, sabe, tudo que é eu, essa coisa ampla, enorme, esse campo gigante, você sabe que aquilo não é bom, que aquele caminho não é legal, né? Que você está indo para um caminho que não vai te trazer felicidade. E essas informações, esses acessos que a gente tem, que são lampejos de um futuro grandioso que já está acontecendo nesse espaço-tempo louco que a gente né? Que é essa nossa realidade, já está ali. E a gente acessa, às vezes, só um pouquinho. E por que a gente acessa pouco? Porque a gente treina pouco para esse acesso. Tudo é treinável, o sucesso é treinável, essa capacidade psíquica é treinável, você melhorar sua leitura é treinável, você melhorar o seu poder de cognição, de entendimento das coisas que você lê, de fazer a relação do que você lê com a sua vida, com tudo, tudo isso é treinável. E e aí a gente é criado para o apego, né? É formatado para o apego, para a falta, para você estar sempre
sabe, olhando para o passado. Então, você fica ali apegado, criando dor, criando situações nada favoráveis para você, e você não é estimulado para fazer as mesmas a visitação com a mesma frequência para o seu futuro. Você não é estimulado a acessar o grandioso dentro de você, o grandioso que está disponível para você. E é possível. E você pode treinar isso. Por mais que essa tirania dos sentidos venha falar para você que você é louco, maluco, que não tem nada a ver, que blá, 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 deixa falar, sabe? Deixa que pense, que digam, que falem. Fecha seus olhos, respira, sabe? Se conecta, pede por clareza, pede que vem, pede por clareza. Em vez de ficar pensando e pedindo, ou repetindo, ou reclamando, né? Coisas que não são legais e que estão aí acontecendo com você, pede por clareza, pede por gratidão, pede por alegria, pela vibração da alegria, a vibração do amor na tua vida, no teu campo. E é maravilhoso. Vou aqui. Cada emoção faz você se sentir bem ou mal. Olha a bússola. Cada emoção que você sente, sem exceção, é comunicação do seu ser interior, deixando você saber no momento da propriedade de qualquer coisa que você esteja passando, pensando, falando ou agindo. Em outras palavras, quando você tem um pensamento que não está em harmonia vibracional com a sua intenção geral, seu ser interior lhe oferecerá uma emoção negativa. Quando você faz ou diz algo que não está em harmonia vibracional com quem você é e com o que você quer, seu ser interior lhe oferecerá uma emoção negativa. Da mesma forma, quando você já está falando, pensando ou agindo direcionado para o que se harmoniza com as suas intenções, seu ser interior lhe oferecerá emoção positiva. Há apenas duas emoções. Uma delas faz sentir bem e a outra mal. Você a chama de toda sorte das coisas diferentes, dependendo da situação que as traz. Mas, quando você reconhece que esse sistema de orientação que vem de você na forma de emoção, lhe fala a partir de sua ampla perspectiva, toda inclusiva, você será capaz de entender que tem o benefício de todas as intenções mantidas aqui atualmente e de todas as intenções com as quais emergiu nesse corpo físico. E que você tenha a habilidade de analisar os detalhes de todos os seus desejos e convicções, de forma a ser capaz de tomar as decisões apropriadas a todo tempo. Então, se você tem essa condição de tomar essa decisão apropriada, que é o que vai ser melhor para você, e você vai estar cada vez mais apto a isso, quanto mais conectado ao seu ser interior, né? Quanto mais conectado à fonte, mais alinhado você tiver, mais você vai ter decisões acertadas. E quando você toma uma decisão inadequada, que não te favorece, ou que, né, toda ação tem uma reação, vai desencadear em uma consequência que não é legal, não adianta você falar que você está sendo vítima. Percebe? Como tudo vai se encaixando? Então, assim, você está sendo vítima de quem? De você mesmo. Então, assume a sua autorresponsabilidade. Né? Assim, olha para esse espaço e fala, opa, onde que eu posso estar mais atenta aqui no meu aqui e agora? Como que eu posso fazer para estimular e tomar melhores decisões? Como que eu posso trazer mais clareza para uma situação que tá me desgastando nesse momento? Né? E aí você vai evoluindo, tanto como pessoa, como ser grandioso, como tudo, né? Assim, e contribuindo para a evolução do todo. Porque, lembra, tudo é holográfico, somos pixels, né? Desse grande holograma do todo que é. Então é isso. Você quer comentar outra coisa? Ontem eu fiz uma live rápida sobre as histórias que a gente conta e que continuam nos mantendo nesses padrões, né?
E de verdade, às vezes a gente está numa luta para poder sair disso, né? Assim, uma luta de mudança de pensamento, fica vigiando o pensamento, mas fica contando as histórias, né? Das coisas que nos aconteceram, os mimimi da nossa vida. E aí isso ativa de novo todos aqueles padrões antigos que a gente estava lá tentando destruir, e isso vem à tona de novo. E sem falar na questão física, né? O quanto isso prejudica o nosso corpo também. Então, eu convido vocês para ver a live, coloca aí no Universo Consciência, né? Histórias, que aí você vai acessar essa live rápida, que também vai dar umas ideias legais para vocês aí, né? Do que a gente está falando aqui, de tudo isso. Vamos aqui mais um pouquinho, olha só. Posso confiar em minha orientação interior. Muitas pessoas colocaram sua própria orientação intuitiva de lado, substituindo-as pelas opiniões de pais, professores, especialistas ou líderes em uma variedade de disciplinas. Mas quanto mais você olha para os outros, pela orientação deles, mais destituído você se torna da sabedoria do seu próprio conceito. Geralmente, quando começamos a lembrar nossos amigos físicos de quem eles realmente são, ajudando-os a se reconectarem com o sistema de orientação que está dentro deles, eles se sentem hesitar. Geralmente se tornaram convencidos de seu desmerecimento e de sua inexatidão, temem mover-se adiante, desacreditando de sua própria orientação ou da própria consciência, porque acreditam que pode existir alguém que saiba mais claramente o que é melhor para eles do que eles mesmos. Mas queremos ajudá-lo a lembrar do ser merecedor e poderoso que você é e de sua razão para vir para esse tempo e espaço realizado. Queremos que você se lembre de sua intenção de explorar o contraste desse ambiente maravilhoso, sabendo que ele daria a luz ao fluxo contínuo de novas intenções. E queremos que você se lembre que quem você realmente é, de quem você realmente é, seu ser interior, ou o você total, ou a fonte. E deleite na expansão em que você está vivo e vive. Queremos que você lembre que você pode sentir pelo poder de suas emoções a todo momento. Esteja você vendo sua situação atual através dos olhos daquela ampla perspectiva, ou esteja você se privando daquela fonte pela escolha de pensamentos de uma natureza diferente. Em outras palavras, quando você sente amor, significa que a maneira como você está vendo o objeto de sua atenção se compatibiliza com a maneira que o você interior vê. Quando você sente ódio, você está vendo sem aquela conexão interior. E interessante isso, né? Porque assim, ele não está dizendo que tem ódio no seu ser interior. Você está vendo sem aquela conexão, sem a sua conexão interior. E por quê? Porque, em essência, o que você é? Né? Você não é ódio. Aquilo que para você, que você sente como ódio, como algo ruim, não está em acordo com a tua natureza, que é luz, que é amor. A tua natureza é a essência, aquilo que é primordial. É E de onde muito que vem fabuloso. isso? Vem do nosso ego, né? E o nosso ego, nós não somos o nosso ego. O ego é parte do personagem que a gente está desempenhando aqui, mas ele não somos nós.
Então, se veja como um ator que está desempenhando um papel e que essa Dulce Coronato, Cristina Novaes, você que está aí, nós estamos desempenhando esses papéis de sermos nós aqui. Só que não, esse nós aqui não é nós, o ator, entendeu? É nosso personagem. Personagem Dulce Coronato, personagem Cristina Novaes, personagem seja você quem for, o seu nome. Nós não sentimos ódio. Nós não sentimos essas coisas. Nós sabemos muito, muito mais coisas do que a gente pode lembrar hoje como personagens. Então a gente vem para cá para desempenhar esse personagem, esquece quem nós somos e passa a olhar as coisas a partir da perspectiva e dessa lente do personagem, que foi formada a partir da perspectiva de outros personagens. Então é como se a gente usasse um óculos com vários pedacinhos de óculos de outras pessoas. Imagina a bagunça que isso é. Então, a gente tem um pedacinho da lente do nosso pai, um pedacinho da lente da nossa mãe, um pedacinho da lente dos professores que nos influenciaram, né? E etc, etc, etc. Porque são muitos etcéteras. Quantos personagens de TV nos influenciaram? E daí por diante. Fala, E essa Cris. influência, ela vai sendo cada vez maior, né? Assim, e é lógico, eu sou fã incondicional e defensora número um, tipo, vai, coloca sua voz no mundo, coloca sua ideia e fala, sabe assim, porque realmente está aí, o mundo está aí, é plural e tem mais a que ser falado. Agora, cabe a cada um de nós ir fortalecendo também essa essa força, essa reconexão com a tua natureza divina, né? Esse alinhamento profundo entre o teu ser interior, você, consciência, teu ser interior, a fonte, tudo que é, e se fortalecendo nisso. E quanto mais fortalecido você estiver, mais fácil fica para você de perceber aquilo que te convém e o que não te convém. Entende? O que é para você e o que não é. Sem a necessidade de se permitir se poluir tanto. A sabedoria sempre foi muito grande, né? Sabedoria no sentido assim de informação e conhecimento. Mas hoje é absurdo, né? Assim, o acesso a tudo isso é assim algo que, nossa, se você tiver umas 3 encarnações assim bem vividas, assim com lucidez e tudo mais, talvez você não dê conta de consumir, sei lá, metade do que tem aí hoje, né? Das bibliotecas de Alexandria que tem. Não tem. Então, assim, é lógico que a gente não vai. E nem, acho que nem é esse o propósito, né? Tipo assim, vamos em doses homeopáticas, né? Que é melhor, a gente vai absorvendo melhor, vai se curando e vai sendo contribuição de uma maneira mais salutar para todo mundo. Mas, assim, pensa que quanto mais você estiver conectado contigo, mais estiver nesse alinhamento, menos você se polui com a influência externa de outras pessoas, de outras ideias. E não é não ouvir, né? Porque é ouvir sim, mas saber que, tipo, ok, essa é a tua ideia, não é minha, né? E aí eu Não, e fortaleço a minha ideia. mais do que isso, se permitir olhar para a ideia do outro com essa visão de que você. Como que eu me sinto com relação a isso? Porque, de repente, aquilo faz mais sentido para mim do que a minha crença que eu trago hoje. Gente, eu destruí muitas coisas que eu carregava, me permitindo olhar para essas coisas. Peraí, eu não acredito nisso. Me fala mais sobre isso, porque eu não acredito assim. E aí eu me permiti olhar para aquilo e falava, gente, faz todo sentido. Isso responde várias perguntas que eu carrego há muito tempo. Isso responde a várias ansiedades que eu tenho. E às vezes o que está errado
é a nossa perspectiva e não a do outro. Então, o que a Cristina trouxe de você se permitir ouvir, sim, a opinião do outro, mas sabendo que você tem um sistema de orientação interno. Como que você se sente com relação àquela? Mas presta atenção, não a partir da sua crença, a partir do seu sentimento, do seu coração. Porque a gente tem a mania de já ouvir o outro com a pedra na mão. Por quê? Porque a nossa crença nos faz reagir negativamente ao que vem contrário a isso. Isso é um ataque ao nosso ego. Então, um exemplo que eu trago para vocês, e que a gente falou agora mesmo, é que ele fala aqui muito claramente, ele não traz a palavra reencarnação, mas quando ele fala que nós já vivemos várias experiências, ele está falando da reencarnação. Eu tinha seríssimas crenças negativas sobre isso, que me impediam de olhar para isso, me impediam de acreditar nisso. Só que quando eu me permiti ouvir, sabe, me permiti ouvir com um olhar não de ataque, mas de permissão verdadeira, porque uma coisa é você deixar o outro falar e já com as barreiras suas levantadas. A gente vê muito isso hoje. Ou não, eu vou me permitir ouvir e ver o que meu coração diz sobre isso. Falei, gente, faz todo sentido. Eu tinha lembranças que não eram dessa vida. Eu achava que eu era louca. Eu tinha coisas, sabe, que... e aquilo fez muito sentido para o meu coração. Então, é disso que a gente está falando. Você ampliar a sua consciência, você não vai fazer isso sozinho, não, neném. Você vai fazer isso a partir da perspectiva de alguém que tem uma visão mais ampliada do que a sua. E essa visão mais ampliada, às vezes, é um tiquinho só mais ampliada, mas já é mais larga. E quando você se permite olhar o que alargou essa visão da pessoa, às vezes é uma barreira que você tem ali com relação àquele assunto. Então, se permita ouvir, se permita refletir, se permita perceber no seu corpo as reações emocionais e não as reações mentais, porque a reação mental vai ser de jogar pedra no que é diferente do que você pensa. Mas se você busca de verdade ampliação da sua consciência, você precisa aprender a fazer isso. Baixar suas barreiras para todos os assuntos. Olhar de vários ângulos, não só pelo ângulo que você está acostumado. Eu, por exemplo, eu tinha o ângulo da Igreja Católica. E o ângulo, a perspectiva que eles nos trazem, se eu olhasse só por aquela perspectiva, eu nunca deixaria essa verdade ser instalada em mim. Então, você precisa olhar por outros ângulos, ler outras coisas, olhar, ouvir outras pessoas, ouvir outros vídeos, e isso sim traz ampliação de mente, de consciência e de ser. É isso que nós estamos fazendo aqui. É baixar barreiras literalmente para tudo. E é lógico que quando o assunto não se alinha com o seu ser, o seu coração vai te dizer: não, isso realmente não se alinha comigo. Não é a mente, não vai pela mente, vai pelo coração. O coração não se aliena. A mente se aliena, mas o coração não se aliena. Vai, Cris. Isso mesmo. Deixa eu terminar essa parte aqui, ó. Você sabia tudo isso intuitivamente, especialmente quando era mais jovem, mas gradualmente a maioria de vocês foi se habituando pela insistência dos velhos e autodescritos sábios que lhe cercaram, trabalhando duro para convencê-los de que vocês
não poderiam acreditar em seus próprios impulsos. Assim, a maioria de vocês, seres físicos, não acreditam em si mesmos, o que é surpreendente para nós, pois o que vem de vocês é tudo no qual vocês podem acreditar. Mas, ao invés disso, você está gastando a maior parte da sua vida física buscando um conjunto de regras ou um grupo de pessoas, grupos religiosos ou políticos, que lhes dirão o que é certo e o que é errado. E então você desperdiça o resto da sua existência, da sua experiência física, tentando enfiar o seu quadrado dentro do buraco de alguém, tentando fazer com que aquelas regras antigas, normalmente aquelas que foram escritas há milhares de anos atrás, seu tempo, caibam dentro dessa nova experiência de vida. E como resultado, o que vemos, na maior parte, é a frustração. E no melhor, né, na maior parte é a frustração. E no melhor, sua confusão. E então percebemos que todo ano há muitos de vocês que estão morrendo, já que vocês vivem discutindo sobre um conjunto de regras, é o mais apropriado. Dizemos-lhes, esse conjunto geral, todo inclusivo e não mutante de regras, não existe, pois seres buscadores crescentes, vocês estão sempre mudando. Se sua casa estivesse pegando fogo e os bombeiros viessem com com o caminhão deles, aquele equipamento admirável, com aquelas longas mangueiras, com toda aquela água surgindo delas, e esguichassem suas mangueiras em sua casa e apagassem as chamas, você diria, de fato, esse foi o comportamento mais apropriado. Mas se um dia em que não houvesse incêndio, esses mesmos bombeiros, com as mesmas mangueiras, entrassem na sua casa esguichando água, você diria, de fato, isso não é apropriado. Assim, é a mesma coisa com as leis que vocês têm passado de um ao outro. A maioria das suas leis e regras passadas não é apropriada para o que você está vivendo agora. Se você não tivesse a intenção de crescer, não estaria aqui nessa experiência física de vida, pois você está aqui como um ser em expansão, sempre mudando, um buscador crescente, porque você quer somar aquilo que você entende e você quer somar, não, e você quer somar ao tudo que é. Se o que foi estabelecido está há muito tempo, não, se o que foi estabelecido há muito tempo atrás fosse a última fronteira, então não haveria razão para a sua existência atual. Que lindo! Então, presta atenção, presta atenção. Ficou muito bom, hein? Presta atenção nisso daqui, gente. Entende? Que você está aqui como um ser em expansão, sempre mudando, sempre mudando. Vamos fazer as pazes com isso de, nossa, mas toda hora você muda, vou mudar cada vez mais. Mudar o tempo todo. Fazer as pazes com isso. E isso é expansão. E isso é o que nós viemos fazer aqui. E é exatamente isso, minha amiga. Vamos ficando por aqui. Vamos. Até a próxima aula. E aí, Até. a gente se vê então amanhã. Beijo, beijo, gente. Beijo. Beijo.